Tá na hora do JTT. Bom dia! Bom dia, audiência. Eu retorno então ao JTT nessa manhã aqui em Florianópolis e a gente já vai começando com uma primeira entrevista de hoje. Vamos estar recebendo, que já está nos bastidores, a Rosana Vargas, que é advogada e professora, mas hoje a gente vai estar conversando com ela sobre a questão da ser cristã e, ao mesmo tempo, ser uma política. A Rosana Vargas foi candidata a vereadora pela cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina, e ela vai falar um pouco sobre essa questão para a gente, que é sempre um assunto bastante interessante num país como o Brasil, onde tem uma bancada bastante importante, evangélica, mas também católicos, na Câmara dos Deputados, e também na política, no executivo e no legislativo, de uma forma em geral, a gente tem uma presença bastante grande. É um país em que cada vez mais tem religiosos na política. E a questão de falar se é possível e de que maneira é possível ser um candidato ou ser um legislativo ou ser um executivo mantendo as suas opiniões religiosas, como é possível, né? E se é possível. Isso a gente vai falar tudo isso com a Rosana Vargas. Já já a gente começa essa entrevista e depois a gente vai ter uma coluna, que é a coluna da Iris Gonçalves, que é Onde Estão as Rosas. Também hoje é dia de Alexandra Bond, Saúde Pública em Foco, e Fabricantes de Desinformação, com Francisco Ladeira. É tudo isso, então, no JTT Manhã com Dignidade. É com você, Sofia. Lembrando a Sofia que eu estou com um link onde eu não posso estar efetivamente nos bastidores. Então, eu estou meio às cegas aqui, porque eu não sei quem está e quem não está. É por isso que tinha hoje de manhã conversado com a Sofia, e eu acho que o link pelo qual eu entrei não me dá acesso aos bastidores como um todo. Sofia, é contigo. Rosana, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Evânia. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa entrevista ao vivo, podendo falar um pouquinho da questão política, né? E principalmente ter recém concorrido, só retificando, foi a prefeita, foi para uma majoritária aqui da cidade de Porto Belo, e para mim foi um grande aprendizado e poder contribuir também, né, para o campo progressista, um campo que abraça, né, as pessoas. Então, infelizmente, a gente vive aí uma questão de desinformação, de fake news, e acabou atingindo também, né, infelizmente, aí a fé de muitos, o fato de congregar, né, nós estamos ainda passando por situações complexas, difíceis, que seriam desnecessárias, mas, infelizmente, houve esse apoderamento, né, das nossas igrejas, da nossa fé, né, de uma forma que vai totalmente contra a palavra de Deus, e isso daí a gente tem, né, todo um campo cristão que defende, né, a democracia, que defende o respeito pelas pessoas, tem se levantado e como voz, né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Uhum. Bom, Rosana, acho que a gente vai ter muitas questões aí para te perguntar, mas vamos começar realmente aqui. Eu olhei a pauta, você concorreu à prefeitura de Porto Belo, teve 1.571 votos, né? E você saiu pelo PSB, é isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essa questão. Como você vê hoje no Brasil essa questão da religião dentro da política, né? Para a gente começar o nosso... O que eu vejo, né, hoje foi uma construção de manipulação de um instrumento muito caro. Eu sou cristã há 20 anos, evangélica, e eu era católica. Eu tive uma educação para freira,
Então, eu tive em movimentos, eu estive em assentamentos sem terra, no Mato Grosso, eu estive em missão na Bolívia, em Goiás, enfim, eu vivi essa realidade antes da época do ano 2000, né? Comecei com 12, 13 anos, então muito nova, só que não se falava de política, mas se vivia a questão de ajuda, né? A questão de servir. E no campo evangélico também, nós tínhamos, quando eu me converto ao evangelho, essa questão de servir até ali no início dos anos 2000, e infelizmente, gradativamente foi se chegando algo que foi se apoderando das igrejas, que era o discurso político do bem contra o mal, de que existe pessoas más e que estão fazendo com que as pessoas se desvirtuem, totalmente fora da palavra, porque a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra seres humanos, né? É uma questão espiritual. Então, hoje, nós vemos toda essa manipulação no que deu, né? Mas eu vejo enfraquecendo. Por quê? Porque o cristão mesmo, ele começa a se questionar, porque a árvore se conhece pelos frutos. E quais são os frutos? E os frutos permanecem. Então, eu pego uma cristã como a Benedita da Silva, que já está há 40 anos na luta, né? Ela é cristã, só que ela não usa isso, nunca usou isso para se promover politicamente, né? É algo muito íntimo, é algo que você, como qualquer outra religião, tem na sua intimidade. Cristã como Marina da Silva, cristã como Lisiane Gama, cristã como a pastor Henrique Vieira, né? Que você conhece pelos frutos. Então, os cristãos eles têm se questionado, mas como que o campo da direita se diz, né, conservador, se diz do bem, mas o resultado é caótico, onde bandido bom é bandido morto. Esse discurso nunca estaria na boca de Jesus, nenhum dos seus apóstolos, muito menos em nós que queremos refletir a paz de Cristo. Como assim? Então começa a se questionar. Só que precisamos, nós cristãos, colocar essa reflexão entre os nossos. E nós sabemos fazer isso com o quê? Com amor, né? com paciência, porque não houve um cercenamento da própria religião, da própria igreja durante muitos anos. E para reverter isso, não é do dia para a noite. Então, é um trabalho de formiguinha e que tem gerado resultados, né? Eu percebo isso, até porque na minha campanha eu tive muitos questionamentos, né? Muitas fake news sendo propagadas contra a minha pessoa e que não tinha fundamento. A cidade de Porto Belo é muito pequena, né? Então as pessoas se questionavam, mas será que é a mesma pessoa? Né? Então, a árvore se conhece pelos frutos. Então, isso daí faz com que as pessoas comecem a pensar. A única coisa que eu falo para os nossos companheiros é o seguinte: não desista de estar no meio social falando, né? O que a gente defende? A gente defende a justiça social, que é um campo progressista. Uhum. Então, você diria que o campo progressista consegue trazer uma laicidade, né? Ou seja, a palavra, o verbo dentro da política é um verbo laico e não religioso, e o campo da extrema-direita traria um verbo religioso, com toda a carga ideológica religiosa, mas, ao mesmo tempo, justamente não progressista, conservador e com toda aquela carga religiosa que a gente um pouco conhece, contra o aborto, defende pautas que são opostas, né? Opostas ao campo progressista. Então, você diria que é isso? Tem o lado progressista traz a laicidade e o lado da extrema-direita traz o conservadorismo com toda a sua força? O lado direita, e eu falo com muita propriedade, porque eu estive, né? Eu convivo com muitas pessoas de direita, de esquerda, enfim, ele traz a hipocrisia, a extrema-direita, né? A hipocrisia que é condenada, colocada pelo próprio Jesus, né? De que pessoas que querem falar, né, em prol de tantas outras, mas que não consegue comprovar na própria vida com os seus frutos. Isso daí é unânime, a gente percebe pessoas que se colocaram como extrema-direita, que hoje em dia cumpre pena por
por abuso sexual infantil. Então, nós vemos esses escândalos, né? Mas esses escândalos já estavam pré-vistos, porque a própria palavra de Deus diz, né? Que a gente não poderia estar utilizando da nossa fé nessa situação. Então, nós cristãos, precisamos respeitar as diferenças, assim como Jesus respeitou, né? A gente não vê ele enxotando a mulher que foi pega em adultério, a gente não vê ele fazendo aberrações quanto à questão de pessoas que cometeram algum crime. Ele é condenado, ele é torturado, ele passa por toda a situação de vilipêndio, ele já nasce e vai ser refugiado. Então, toda essa visão, e aqui eu não estou reduzindo Jesus num espectro político, mas toda essa visão, ela vai contra exatamente esse extremismo de direita, onde fala-se, né, a hipocrisia é isso, falar algo que não consegue produzir, falar que é conservador, mas eu sempre digo assim, nós, por exemplo, cristãos, nós prezamos pelo casamento, né? Quem é católico, o casamento chega a ser um mandamento, no caso, uma consagração que se faz e que seria irredutível. Um exemplo, tá? E aí você chega num campo de extremismo e vê uma pessoa que se diz política no quarto casamento, né? Então, assim, que tipo de conservadorismo é esse de fachada? Então, isso, os cristãos verdadeiros, eles estão se manifestando e colocando, não, isso daí não é cristianismo. Foram enganados e realmente eu vejo uma mudança acontecendo e eu creio que essa mudança ela está em ascensão, porque muitas pessoas estão verificando o resultado que nós tivemos, por exemplo, numa pandemia, as atitudes, quem é cristão não vai ter uma atitude de fala, porque uma das coisas que nós mais refreamos e devemos refrear é a língua, é a fala, é não ofender, é não tratar com desprezo, principalmente quem é pequenino. Então, vai tudo contra aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Eu estava lendo hoje no livro de Tiago, lá faz muita referência sobre qual é o comportamento, qual é a fala, o que se tem que fazer. E aí eu sempre me questiono, que Bíblia esse povo que se diz que é de extrema-direita tem lido, né? Rosana, tem uma questão, bom, você, por ser cristã e ter entrado na política, você provavelmente deve ter acompanhado e acompanha até hoje a ascensão, por assim dizer, da ala evangélica neopentecostal no Congresso, e a questão do poder e dinheiro que está envolvido, né? Pastores importantes no Brasil propuseram, né? E levaram e fizeram com que tivesse essa ascensão no Congresso. Eu queria saber de você como estão os fiéis, né, dessa ala, assim, porque tem muita grana envolvida, canais de televisão, então eles têm um acesso muito grande à desinformação, né, a propagar uma desinformação e conquistar esses fiéis. Eu imagino que os fiéis que vão à igreja não são todos poderosos e cheios de dinheiro. Como é que acontece isso? Que campanha é essa que eles fazem, né, para angariar tantos votos e ter uma bancada tão forte, né, que é essa bancada neopentecostal? Você poderia falar um pouquinho? Primeiro, assim, o que a gente percebe, né, eu já integrei várias denominações eu sou musicista, então eu sempre estou ali ajudando, né, nessa parte, né, de música, e o que eu percebo é uma manipulação de que não conhecer, né, do não conhecer, de não ler, de não buscar. Eu congreguei numa determinada igreja, irmãos muito queridos, pessoas muito prósperas até, mas que eu percebia que lá ninguém ia para a faculdade. Não iam para a faculdade.
E aí os cristãos mais humildes nem pensaram em ir para uma faculdade, em se formar, então terminava o ensino médio e estava ali. E eu questionava, porque normalmente o grupo de jovens são os músicos, né, normalmente. E a perspectiva era muito reduzida, né? E isso, eu comentei que tinha o FIES, que tinha o ProUni, que tinha algumas situações no Brasil que a pessoa poderia estar cursando a sua faculdade, poderia estar estudando. Então, a partir do momento que você tem, né, início do século 2020, da década de 2020, pessoas que ainda não têm essa visão, está dentro da igreja e vai 3, 4 vezes ao culto, você não muda, né, um piano de sala da noite para o dia. Hoje eu vejo o resultado. Então, pessoas que estão formadas, são profissionais, enfim, e que vieram com esse entendimento, né? Então, acaba muito na simplicidade esses irmãos acreditando naqueles líderes, né? Porque estão lá convivendo 3, 4 vezes na semana, de tanto falar, vão acreditar. As pessoas trabalham no dia seguinte, acabam não ouvindo outra informação, né? Então, é a verdade, é o que não passa na cabeça de uma pessoa humilde, uma pessoa que está sendo enganada, isso é real. E então acaba tendo esse poderio de voz, né? Olha, foi o pastor tal que falou. Então ainda tem essa base da confiança, porque a confiança se conquista com o tempo, né? A confiança não se conquista do dia para a noite. Então, essa base política, ela entende muito bem como a gente funciona, como a gente lida com a questão da irmandade, e se aproveitou da confiança daqueles líderes, né? E começaram a ter essa base eleitoral. Só que o que acontece hoje nas igrejas? Como eu falo, tem um despertar, que nós vemos muita ruptura. Membros, né? Uma igreja se sustenta com dízimos e ofertas. E não há nada de escandaloso para quem está ali, convive na sua igreja e contribua, né? É um grupo ali. Só que você pode questionar, né? Você pode questionar, até porque você está contribuindo. E esses questionamentos não sendo respondidos faz com que esses irmãos migrem para onde? Para pequenas igrejas, para pequenos grupos, antes tinha os desigrejados, que a gente chamava, né? Mas essas pessoas começaram a se reunir e fazer pequenos grupos. Outros continuaram, mas continuam com questionamentos. E acaba tendo, os pastores hoje estão enfrentando um sentido assim, os membros estão questionando de que, poxa, tudo isso é retribuição nossa, né, da membresia, e nós não queremos ser massa de manobra. Então, um se levanta, outro se levanta. Eu acompanho alguns ministérios em que, infelizmente, vai acontecendo os escândalos e os membros eles vão compreendendo, vão às vezes, infelizmente, se dissipando, mas se congregando com pequenos grupos, e isso daí vai enfraquecendo esses grandes, né, conglomerados financeiros. Então, a tendência é chegar a esse ponto, né? Claro que se eles verem que está indo muito para um lado, eles vão querer chegar mais no campo de esquerda. Porque, se a gente parar para pensar, nós temos aí vários líderes religiosos que, no primeiro ou segundo mandato do Lula, Dilma, estavam ali, né, estavam falando bem, orando pelo presidente, pela presidente. Então, nós vemos que vai de acordo com também o membro passa o recado. E eu vejo que os membros mais humildes têm passado esse recado, porque realmente tem visto a diferença num governo atual de que tem dado mais oportunidade de quê? De crescimento do seu filho, da questão hoje em dia da casa própria aqui na região do litoral de Santa Catarina, nós temos uma luta muito grande por moradia. É uma pauta que pega crentes e não crentes, católicos, evangélicos, humanistas, pega todas as religiões a questão da moradia. E quem defende, quem luta pela moradia? É o governo progressista, o governo do presidente Lula, é o Minha Casa Minha Vida, é fazer a questão da urbanização das cidades, é realmente um governo que está pensando no geral, nas pessoas sem
destacar, fazer acepção de pessoas, né? E sim governando para todos. Uhum. Então, Rosana, de uma maneira geral, você é bastante confiante na medida em que você diz que está havendo uma mudança, mesmo dentro da ala, digamos assim, dos religiosos que estão ali sendo escutados, mas de uma maneira diferente. Porque você fala que no início, ou quando você se dá conta, lá no início que você entra, isso acho que é bastante grave. Você disse que não existe uma promoção da educação, ao contrário, né? A educação não é promovida e, portanto, a emancipação não é promovida. Uma das coisas que uma ala cristã progressista tem como objetivo, né, a emancipação. E isso é algo que é grave, né? Porque isso a não a não palavra para a emancipação leva à alienação. E me parece que a ala neopentecostal, quando carrega os seus fiéis, ela está mais na linha da alienação do que da emancipação. Mas ainda assim você diz que parece, né, que você vê que está tendo uma diferença, mas você vê essa diferença a partir de quando? E em que Assim, setor da religião? Você é da ala evangélica, mas não neopentecostal? Você faz uma diferença entre uma ala que está mais levando uma certa palavra emancipatória e outros não? Queria que a gente terminasse essa entrevista deixando um pouco mais claro olha esse só. tipo de... Existe, no caso, né, o evangélico, ele não é como o católico que tem, né, o papa, o líder, assim. Existem várias denominações. Então, tem a questão tradicional, as igrejas tradicionais, tem as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Então, assim, o que eu percebo muito, eu participei tanto das pentecostais como da neopentecostal, e eu percebo muito mais na pentecostal essa linha de não incentivo tanto ao estudo, ir para a faculdade, né? Isso que eu contei agora há pouco foi na pentecostal. Já na linha neopentecostal, por incrível que pareça, lá dá uma... Não, vai lá, luta, vai estudar, vai trabalhar, vai pegar suas oportunidades, né? Então, tem isso daí. Há uma confusão de quem está do lado de fora. E a mudança que eu percebo, ela está acontecendo por dentro, tá? Ela nunca vai acontecer de fora para dentro no nosso meio, mas sim de dentro, a partir da base, porque eu sou uma cristã de base, né? Eu sou aquela cristã que não, por mais que eu esteja, que eu toque, que eu gosto e sempre estive na base, na casa, no cafezinho, no dia a dia, na esposa que está lá, irmã, meu marido está, né, bêbado, estou numa dificuldade, meu filho está nas drogas, fulano foi preso. Então, eu estou nessa base, eu estou ali onde muitas vezes o pastor não vai atender. Então, é essa base que tem se levantado. E quando eu falo de base, isso mexe com toda a estrutura. Então, eu sei que isso vai acontecer, eu não estou nem com esperança, eu sei que vai acontecer porque a base está dizendo isso. A base não está mais suportando tanto desdém, né? Tem visto que o fruto não está legal. E o fruto do evangelho é mansidão, paz, é pacificação. Então, essa base que até então, ouvia, amém, tudo bem, ela está pensando, poxa, mas o meu filho está preso. E estão falando que bandido bom é bandido morto, mas é o meu filho, né? É o meu sobrinho, é o meu marido. Então, assim, é o meu marido que está desempregado, que está numa situação de álcool que eu preciso ajudar. Então, como assim? E aí eles começam a ver referência naqueles poucos irmãos progressistas que falam, não, pera lá, estou indo aí às 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, atendendo, fazendo aquilo que, independente de título, todo cristão deveria fazer, e eles começam a perceber que os líderes, né, que são remunerados para isso, porque para isso, né, é para servir, é para cuidar, não fazem, a base começa a se desestruturar. Então, toda mudança que vocês verão daqui a pouco tempo porque a base está realmente se movendo, né? Rosana, obrigada por essa entrevista. A gente chega aqui no final dela e muito bom ter esses esclarecimentos, porque há sempre uma confusão
e não é um assunto fácil de compreender, né? Até porque a gente é também um assunto novo, apesar da gente achar que a religião sempre teve na esfera pública e política, né? Mas a ascensão de várias alas diferentes, né? Várias religiões diferentes na cena brasileira é algo que não é tão antigo assim. Então, também é um assunto que a gente tem que explicar e sempre. Rosana, muito obrigada por essa entrevista. Volte sempre aqui no Desacato. Eu que agradeço, tá? Sucesso, muito, muito prazeroso estar aqui conversando, passando um pouquinho de informação e fico à disposição, caso, né, a gente possa estar conversando um pouquinho mais depois, tá bom? Obrigada, Rosana. E nós vamos continuando por aqui. É hora de Iris Gonçalves com a sua coluna. Vem ouvir, vem falar, vem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Bom dia, audiência. Eu retorno então ao JTT nessa manhã aqui em Florianópolis e a gente já vai começando com uma primeira entrevista de hoje. Vamos estar recebendo, que já está nos bastidores, a Rosana Vargas, que é advogada e professora, mas hoje a gente vai estar conversando com ela sobre a questão da ser cristã e, ao mesmo tempo, ser uma política. A Rosana Vargas foi candidata a vereadora pela cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina, e ela vai falar um pouco sobre essa questão para a gente, que é sempre um assunto bastante interessante num país como o Brasil, onde tem uma bancada bastante importante, evangélica, mas também católicos, na Câmara dos Deputados, e também na política, no executivo e no legislativo, de uma forma em geral, a gente tem uma presença bastante grande. É um país em que cada vez mais tem religiosos na política. E a questão de falar se é possível e de que maneira é possível ser um candidato ou ser um legislativo ou ser um executivo mantendo as suas opiniões religiosas, como é possível, né? E se é possível. Isso a gente vai falar tudo isso com a Rosana Vargas. Já a gente começa essa entrevista e depois a gente vai ter uma coluna, que é a coluna da Iris Gonçalves, que é Onde Estão as Rosas. Também hoje é dia de Alexandra Bong, Saúde Pública em Foco, e Fabricantes de Desinformação, com Francisco Ladeira. É tudo isso, então, no JTT Manhã com Dignidade. É com você, Sofia. Lembrando a Sofia que eu estou com um link onde eu não posso estar efetivamente nos bastidores. Então, eu estou meio às cegas aqui, porque eu não sei quem está e quem não está. É por isso que tinha hoje de manhã conversado com a Sofia, e eu acho que o link pelo qual eu entrei não me dá acesso aos bastidores como um todo. Sofia, é contigo. Rosana, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Evânia. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa entrevista ao vivo, podendo falar um pouquinho da questão política, né? E principalmente por ter recém concorrido, só notificando, foi a prefeita, foi para uma majoritária aqui da cidade de Porto Belo, e para mim foi um grande aprendizado e poder contribuir também, né, para o campo progressista, um campo que abraça, né, as pessoas. Então, infelizmente, a gente vive aí uma questão de desinformação, de fake news, e acabou atingindo também, né, infelizmente, aí a fé de muitos, o fato de congregar, né, nós estamos ainda passando por situações complexas, difíceis, que seriam desnecessárias, mas, infelizmente, houve esse apoderamento, né, das nossas igrejas, da nossa fé, né, de uma forma que vai totalmente contra a palavra de Deus, e isso daí a gente tem, eu, né, todo um campo cristão
que defende, né, a democracia, que defende o respeito pelas pessoas, tem se levantado e como voz, né? Então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Uhum. Bom, Rosana, acho que a gente vai ter muitas questões aí para te perguntar, mas vamos começar realmente aqui. Eu olhei a pauta, você concorreu à prefeitura de Porto Belo, teve 1.571 votos, né? E você saiu pelo PSB, é isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essa questão. Como você vê hoje no Brasil essa questão da religião dentro da política, né? Para a gente começar o nosso... O que eu vejo, né, hoje foi uma construção de manipulação de um instrumento muito caro. Eu sou cristã há 20 anos, evangélica, e eu era católica. Eu tive uma educação para freira, então eu tive em movimentos, eu estive em assentamentos sem terra, no Mato Grosso, eu estive em missão na Bolívia, em Goiás, enfim. Eu vivi essa realidade antes da época do ano 2000, né? Comecei com 12, 13 anos, então muito nova, só que não se falava de política, mas se vivia a questão de ajuda, né? A questão de servir. E no campo evangélico também, nós tínhamos, quando eu me converto ao evangelho, essa questão de servir até ali no início dos anos 2000, e infelizmente, gradativamente foi se chegando algo que foi se apoderando das igrejas, que era o discurso político do bem contra o mal, de que existe pessoas más e que estão fazendo com que as pessoas se desvirtuem, totalmente fora da palavra, porque a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, né? É uma questão espiritual. Então, hoje, nós vemos toda essa manipulação no que deu, né? Mas eu vejo enfraquecendo. Por quê? Porque o cristão mesmo, ele começa a se questionar, porque a árvore se conhece pelos frutos. E quais são os frutos? E os frutos permanecem. Então, eu pego uma cristã como a Benedita da Silva, que já está há 40 anos na luta, né? Ela é cristã, só que ela não usa isso, nunca usou isso para se promover politicamente, né? É algo muito íntimo, é algo que você, como qualquer outra religião, tem na sua intimidade. Cristã como Marina da Silva, cristã como Lisiane Gama, cristã como a pastor Henrique Vieira, né? Que você conhece pelos frutos. Então, os cristãos eles têm se questionado, mas como que o campo da direita se diz, né, conservador, se diz do bem, mas o resultado é caótico, onde bandido bom é bandido morto. Esse discurso nunca estaria na boca de Jesus, nenhum dos seus apóstolos, muito menos em nós que queremos refletir a paz de Cristo. Como assim? Então começa a se questionar. Só que precisamos, nós cristãos, colocar essa reflexão entre os nossos. E nós sabemos fazer isso com o quê? Com amor, né? com paciência, porque não... houve um cercenamento da própria religião, da própria igreja durante muitos anos, e para reverter isso não é do dia para a noite. Então, é um trabalho de formiguinha e que tem gerado resultados, né? Eu percebo isso, até porque na minha campanha eu tive muitos questionamentos, né? Muitas fake news sendo propagadas contra a minha pessoa e que não tinha fundamento. A cidade de Porto Belo é muito pequena, né? Então, as pessoas se questionavam, mas será que é a mesma pessoa? Né? Então, a árvore se conhece pelos frutos. Então, isso daí faz com que as pessoas comecem a pensar. A única coisa que eu falo para os nossos companheiros é o seguinte: não desista de estar no meio social falando, né? O que a gente defende? A gente defende a justiça social, que é um campo progressista. Uhum. Então, você diria que o campo progressista consegue trazer uma laicidade, né? Ou seja, a palavra, o verbo dentro da política é um verbo laico e não religioso, e o campo da extrema-direita traria um verbo religioso, com toda a carga ideológica religiosa, mas, ao mesmo tempo,
justamente não progressista, conservador e com toda aquela carga religiosa que a gente um pouco conhece, contra o aborto, defende pautas que são opostas, né? Opostas ao campo progressista. Então, você diria que é isso? Tem o lado progressista traz a laicidade e o lado da extrema-direita traz o conservadorismo com toda a sua força? O lado direita, e eu falo com muita propriedade, porque eu estive, né, eu convivo com muitas pessoas de direita, de esquerda, enfim, ele traz a hipocrisia, a extrema-direita, né, a hipocrisia que é condenada, colocada pelo próprio Jesus, né, de que pessoas que querem falar, né, em prol de tantas outras, mas que não conseguem comprovar na própria vida com os seus frutos. Isso daí é unânime, a gente percebe pessoas que se colocaram como extrema-direita, que hoje em dia cumpre pena por abuso sexual infantil. Então, nós vemos esses escândalos, né? Mas esses escândalos já estavam pré-vistos, porque a própria palavra de Deus diz, né? Que a gente não poderia estar utilizando da nossa fé nessa situação. Então, nós cristãos, precisamos respeitar as diferenças. Assim como Jesus respeitou, né? A gente não vê ele enxotando a mulher que foi pega em adultério. A gente não vê ele fazendo aberrações quanto à questão de pessoas que cometeram algum crime. Ele é condenado, ele é torturado, ele passa por toda a situação de vilipêndio. Ele já nasce e vai ser refugiado. Então, toda essa visão, e aqui eu não estou colocando, reduzindo Jesus num espectro político, mas toda essa visão, ela vai contra exatamente esse extremismo de direita, onde fala-se, né, a hipocrisia é isso, falar algo que não consegue produzir, falar que é conservador, mas eu sempre digo assim, nós, por exemplo, cristãos, nós prezamos pelo casamento, né? Quem é católico, o casamento chega a ser um mandamento, no caso, uma consagração que se faz e que seria irredutível. Um exemplo, tá? E aí você chega num campo de extremismo e vê uma pessoa que se diz política no quarto casamento, né? Então, assim, que tipo de conservadorismo é esse de fachada? Então, isso, os cristãos verdadeiros, eles estão se manifestando e colocando, não, isso daí não é cristianismo. Foram enganados e realmente eu vejo uma mudança acontecendo e eu creio que essa mudança ela está em ascensão, porque muitas pessoas estão verificando o resultado que nós tivemos, por exemplo, numa pandemia, as atitudes, quem é cristão não vai ter uma atitude de fala, porque uma das coisas que nós mais refreamos e devemos refrear é a língua, é a fala, é não ofender, é não tratar com desprezo, principalmente quem é pequenino. Então, vai tudo contra aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Eu estava lendo hoje no livro de Tiago, lá faz muita referência sobre qual é o comportamento, qual é a fala, o que se tem que fazer. E aí eu sempre me questiono, que Bíblia esse povo que se diz que é de extrema-direita tem lido, né? Rosana, tem uma questão, bom, você, por ser cristã e ter entrado na política, você provavelmente deve ter acompanhado e acompanha até hoje a ascensão, por assim dizer, da ala evangélica neopentecostal no Congresso e a questão do poder e dinheiro que está envolvido, né? Pastores importantes no Brasil propuseram, né? E levaram e fizeram com que tivesse essa ascensão no Congresso. Eu queria saber de você como estão os fiéis, né, dessa ala, assim, porque tem muita grana envolvida, canais de televisão, então eles têm um acesso muito grande à desinformação, né, a propagar uma desinformação e conquistar esses fiéis.
Eu imagino que os fiéis que vão à igreja não são todos poderosos e cheios de dinheiro. Como é que acontece isso? Que campanha é essa que eles fazem, né? Para angariar tantos votos e ter uma bancada tão forte, né? Que é essa bancada neopentecostal. Você poderia falar um pouco? Primeiro, assim, o que a gente percebe, né, eu já integrei várias denominações eu sou musicista, então eu sempre estou ali ajudando, né, nessa parte, né, de música, e o que eu percebo é uma manipulação de que não conhecer, né, do não conhecer, de não ler, de não buscar. Eu congreguei numa determinada igreja, irmãos muito queridos, pessoas muito prósperas até, mas que eu percebia que lá ninguém ia para a faculdade. Não iam para a faculdade. E aí os cristãos mais humildes nem pensaram em ir para uma faculdade, em se formar. Então eu terminava o ensino médio e estava ali. E eu questionava, porque normalmente o grupo de jovens são os músicos, né, normalmente. E a perspectiva era muito reduzida, né? E isso, eu comentei que tinha o FIES, que tinha o ProUni, que tinha algumas situações no Brasil que a pessoa poderia estar cursando a sua faculdade, poderia estar estudando. Então, a partir do momento que você tem, né, início do século 2020, da década de 2020, pessoas que ainda não tem essa visão, está dentro da igreja e vai 3, 4 vezes ao culto, você não muda, né, um piano de sala da noite para o dia. Hoje eu vejo o resultado. Então, pessoas que estão formadas, são profissionais, enfim, e que vieram com esse entendimento, né? Então, acaba muito na simplicidade esses irmãos acreditando naqueles líderes, né? Porque estão lá convivendo 3, 4 vezes na semana, de tanto falar, vão acreditar. As pessoas trabalham no dia seguinte, acabam não ouvindo outra informação, né? Então, é a verdade, é o que não passa na cabeça de uma pessoa humilde, uma pessoa que está sendo enganada, isso é real. E então acaba tendo esse poderio de voz, né? Olha, foi o pastor tal que falou. Então ainda tem essa base da confiança, porque a confiança se conquista com o tempo, né? A confiança não se conquista do dia para a noite. Então, essa base política, ela entende muito bem como a gente funciona, como a gente lida com a questão da irmandade, e se aproveitou da confiança daqueles líderes, né? E começaram a ter essa base eleitoral. Só que o que acontece hoje nas igrejas? Como eu falo, tem um despertar, que nós vemos muita ruptura. Membros, né? Uma igreja se sustenta com dízimos e ofertas. E não há nada de escandaloso para quem está ali, convive na sua igreja e contribua, né? É um grupo ali. Só que você pode questionar, né? Você pode questionar, até porque você está contribuindo. E esses questionamentos não sendo respondidos faz com que esses irmãos migrem para onde? Para pequenas igrejas, para pequenos grupos, antes tinha os desigrejados, que a gente chamava, né? Mas essas pessoas começaram a se reunir e fazer pequenos grupos. Outros continuaram, mas continuam com questionamentos. E acaba tendo, os pastores hoje estão enfrentando um sentido assim, os membros estão questionando de que, poxa, tudo isso é retribuição nossa, né, da membresia, e nós não queremos ser massa de manobra. Então, um se levanta, outro se levanta. Eu acompanho alguns ministérios em que, infelizmente, vai acontecendo os escândalos e os membros eles vão compreendendo, vão às vezes, infelizmente, se dissipando, mas se congregando com pequenos grupos, e isso daí vai enfraquecendo esses grandes, né, conglomerados financeiros. Então, a tendência é chegar a esse ponto, né? Claro que se eles verem que está indo muito para um lado, eles vão querer chegar mais no campo de esquerda. Porque, se a gente parar para pensar, nós temos aí vários
vários líderes religiosos que no primeiro e segundo mandato do Lula, Dilma, estavam ali, né, estavam falando bem, orando pelo presidente, pela presidente. Então, nós vemos que vai de acordo com também o membro passa o recado. E eu vejo que os membros mais humildes têm passado esse recado, porque realmente tem visto a diferença num governo atual de que tem dado mais oportunidade de quê? De crescimento do seu filho, da questão, hoje em dia, da casa própria, aqui na região do litoral de Santa Catarina, nós temos uma luta muito grande por moradia. É uma pauta que pega crentes e não crentes, católicos, evangélicos, humanistas, pega todas as religiões a questão da moradia. E quem defende, quem luta pela moradia? É o governo progressista, o governo do presidente Lula, é o Minha Casa Minha Vida, é fazer a questão da urbanização das cidades, é realmente um governo que está pensando no geral, nas pessoas, sem destacar, fazer acepção de pessoas, né? E sim governando para todos. Uhum. Então, Rosana, de uma maneira geral, você é bastante confiante na medida em que você diz que está havendo uma mudança, mesmo dentro da ala, digamos assim, dos religiosos que estão ali sendo escutados, mas de uma maneira diferente. Porque você fala que no início, ou quando você se dá conta, lá no início que você entra, isso acho que é bastante grave. Você disse que não existe uma promoção da educação, ao contrário, né? A educação não é promovida e, portanto, a emancipação não é promovida. Uma das coisas que uma ala cristã progressista tem como objetivo, né, a emancipação. E isso é algo que é grave, né, porque isso, a não palavra para a emancipação leva à alienação. E me parece que a ala neopentecostal, quando carrega os seus fiéis, ela está mais na linha da alienação do que da emancipação. Mas ainda assim você diz que parece, né, que você vê que está tendo uma diferença, mas você vê essa diferença a partir de quando? E em que Assim, setor da religião? Você é da ala evangélica, mas não neopentecostal? Você faz uma diferença entre uma ala que está mais levando uma certa palavra emancipatória e outros não? Queria que a gente terminasse essa entrevista deixando um pouco mais claro olha esse só. tipo de... Existe, no caso, né, o evangélico, ele não é como o católico que tem, né, o papa, o líder, assim. Existem várias denominações. Então, tem a questão tradicional, as igrejas tradicionais, tem as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Então, assim, o que eu percebo muito, eu participei tanto das pentecostais como da neopentecostal, e eu percebo muito mais na pentecostal essa linha de não incentivo tanto ao estudo, ir para a faculdade, né? Isso que eu contei agora há pouco foi na pentecostal. Já na linha neopentecostal, por incrível que pareça, lá dá uma... Não, vai lá, luta, vai estudar, vai trabalhar, vai pegar suas oportunidades, né? Então, tem isso daí. Há uma confusão de quem está do lado de fora. E a mudança que eu percebo, ela está acontecendo por dentro, tá? Ela nunca vai acontecer de fora para dentro, no nosso meio, mas sim de dentro, a partir da base, porque eu sou uma cristã de base, né? Eu sou aquela cristã que não, por mais que eu esteja, que eu toque, que eu gosto e sempre estive na base, na casa, no cafezinho, no dia a dia, na esposa que está lá, irmã, meu marido está, né, bêbado, estou numa dificuldade, meu filho está nas drogas, fulano foi preso. Então, eu estou nessa base, eu estou ali onde muitas vezes o pastor não vai atender. Então, é essa base que tem se levantado. E quando eu falo de base, isso mexe com toda a estrutura. Então, eu sei que isso vai acontecer, eu não estou nem com esperança, eu sei que vai acontecer porque a base está dizendo isso. A base não está mais suportando tanto desdém, né? Tem visto que o fruto não está legal.
E o fruto do evangelho é mansidão, é paz, é pacificação. Então, essa base que até então, ouvia, amém, tudo bem, ela está pensando, poxa, mas o meu filho está preso. E estão falando que bandido bom é bandido morto, mas é o meu filho, né? É o meu sobrinho, é o meu marido. Então, assim, é o meu marido que está desempregado, que está numa situação de álcool que eu preciso ajudar. Então, como assim? E aí eles começam a ver referência naqueles poucos irmãos progressistas que falam, não, pera lá, estou indo aí às 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, atendendo, fazendo aquilo que, independente de título, todo cristão deveria fazer, e eles começam a perceber que os líderes, né, que são remunerados para isso, porque para isso, né, é para servir, é para cuidar, não fazem, a base começa a se desestruturar. Então, toda mudança que vocês verão daqui a pouco tempo é porque a base está realmente se movendo, né? Rosana, obrigada por essa entrevista. A gente chega aqui no final dela e muito bom ter esses esclarecimentos, porque há sempre uma confusão e não é um assunto fácil de compreender, né? Até porque é também um assunto novo, apesar da gente achar que a religião sempre teve na esfera pública e política. Mas a ascensão de várias alas diferentes, né, várias religiões diferentes na cena brasileira, é algo que não é tão antigo assim. Então, também é um assunto que a gente tem que explicar e sempre. Rosana, muito obrigada por essa entrevista. Volte sempre aqui no Desacato. Eu que agradeço, tá? Sucesso, muito, muito prazeroso estar aqui conversando, passando um pouquinho de informação e fico à disposição, caso, né, a gente possa estar conversando um pouquinho mais.